Vamos começar, né? Vamos orar, vamos adorar. Esse é o culto da vitória e a maior vitória que a gente possui é ter a presença de Deus nesse lugar, amém? Com a presença de Deus a gente está plenamente vitorioso, né? Circunstâncias não tem mais prevalência sobre nós. Vamos orar, queridos? Vou botar um som aqui meio pesado, hein? Adoração hard. Eu ia botar aqui, mas botar um som da rocha. Cadê, rapaz? Começou já, Davi? Já a gravação? Vou botar aqui um som, irmão, pra... Glória a Deus, amém? Quer cadeira aí? Eu quero. Tem aqui pra trás? Aleluia. Dá pra você estourar aí no muro aqui e tirar aquele som, né? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Você vai ter esse primeiro momento aí para você buscar Deus, amém? Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que nós vamos estar aqui, Senhor, renovando as nossas forças em Ti, Senhor, esperando em Ti, correndo e não se cansando, Senhor, caminhando e não se fatigando, Senhor, que nós esperamos no Senhor, nós entregamos tudo a Ti, Senhor, e nós queremos ser movidos, Senhor, pela Tua presença nessa hora, Senhor. Quantos querem ver a glória de Deus descendo na sua vida mais uma vez, amém? Oh, Pai, nós queremos a Tua glória nesse lugar, Senhor, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, Pai, nas nossas emoções. Oh, a glória está descendo, a nossa adoração vai subir, Senhor. A glória de Deus está descendo. Oh, glory in us is rising up to meet you. A glória de Deus está descendo aqui, a nossa adoração está subindo. Entregue a sua vida, querido, em rendição, em adoração. Enquanto está descendo, a glória de Deus está descendo aqui. E a nossa adoração está subindo para Ti, Senhor. A adoração está subindo para Ti. Quantos querem fazer a adoração subir para o Senhor? Quanto a glória dele é derramada, está descendo. Rise to meet you. E a glória em nós subindo para Ti. Quando você glorifica o Senhor, a tua adoração vai subir. Está descendo. A glória do Senhor começa a se mover no ambiente. Glória nós subindo para Ti. Senhor está descendo. To me, está subindo. E a glória da igreja subindo para Ti, Senhor. A glória, Senhor, está descendo. E nós subindo para Ti.
Glória, Senhor, está descendo. To me, nós subindo para ti. A glória em nós subindo para ti, Senhor. A glória do Senhor descendo. Vai haver uma explosão na tua vida, amém. Vai haver uma explosão aqui em Manaus. Glória, glória, special now. Glória, Senhor. Glória na night to me. Nós subindo para ti. Nessa sendo to me, nós subindo para ti. Oh, Senhor, está descendo. Desce, Senhor, como tu desceu no templo de Salomão, a tua glória, Senhor. E aquele lugar foi tomado de um poder que todos caíram, todos os sacerdotes, Senhor. Oh, agora, Senhor, está descendo. Oh, Senhor, subindo para ti. Mesma glória que veio sobre o cenáculo, Senhor, está descendo. Eles estavam ali, Senhor, reunidos, te glorificando, Senhor. Aí a explosão, haverá uma explosão. Quantos querem ver uma explosão dos céus? Oh, Senhor, uma explosão, uma explosão. Dena Maria, explosão, haverá uma explosão. Uma explosão, Senhor, de glória. Uma explosão. Maria, explosão. Uma explosão de glória. Uma explosão de amor, de avivamento, uma explosão de fé, uma explosão de milagres, Senhor. Haverá uma explosão. Haverá uma explosão. Quantos querem profetizar uma explosão dos céus aqui sobre a terra, de avivamento, de salvação, de cura, de libertação, oh, de salvação de Deus. Hey! Nós somos mais do que vencedores, queridos. Hey! Oh, quantos querem uma explosão da glória de Deus no seu espírito? Oh, que transforme tudo, que abale tudo, uma explosão. Vai a explosão. Exanaria explosão. Oh, Senhor. Explosão, haverá uma explosão, Senhor, sobre o Brasil, sobre essa nação, sobre esse estado, sobre essa cidade, sobre essa igreja local, sobre as igrejas de Manaus, Senhor. Haverá uma explosão. Oh, Senhor, nós queremos uma explosão da Tua glória, Pai, que transforma tudo, que redime tudo, que cura, que redime, Senhor. Eu sei que tem mais. Tem que ter mais, Senhor. Tem que ter mais. Oh, nós queremos uma explosão da Tua glória, Senhor, na IEV. Uma explosão da Tua glória no GC. Uma explosão da Tua glória em cada membro dessa igreja local, Senhor. Em cada ministério, uma explosão de avivamento. Haverá uma explosão. Oh, uma glória que só Tu pode derramar. Um mover que só Tu pode operar, Espírito Santo. Yeah. Yeah. Nós continuamos fervendo por Ti, Senhor. Queimando por Ti, Senhor. Aí a explosão. Explosão, Senhor. Explode, Senhor, as fortalezas. Explode, Senhor, a incredulidade.
Explode, meu Deus, o medo com a tua glória, Senhor. Explode as enfermidades com a tua glória, Senhor. Haverá uma explosão. Oh, explode a injustiça com a tua glória, Senhor. Explode uma explosão. Haverá uma explosão. Haverá uma explosão, Senhor. Uma explosão sobre a corrupção, Senhor. Uma explosão. Haverá uma explosão. Haverá uma explosão, Senhor. Explode, Senhor, as obras do diabo, Senhor. Explosão. Haverá uma explosão. Haverá uma explosão, Senhor. Uma explosão, Senhor, sobre principados de cegueira, de medo, de engano, de morte, Senhor, de violência. Haverá uma explosão, Senhor. Haverá uma explosão. Quantos querem mover uma explosão de poder do Espírito Santo, quebrando as obras do inferno? Tem que ter mais. Tem que ter mais. Tem que ter mais. Tem que ter mais. Que ter mais. Quantos creem que tem mais? Mais avivamento, mais mover do Deus vivo. Tem mais. Tem que ter mais. Mais de ti, Senhor. Oh, Senhor, mais de ti, Senhor. Tem mais. Tem que ter mais. Mais de ti, Senhor. Tem que ter mais. Tem que ter mais. Tem que ter mais. Mais de ti, Senhor. Oh, Senhor. Tem mais do Senhor para nós, queridos. Se você ora em línguas, começa a ferver o seu espírito aí em línguas. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tem mais do teu óleo, Senhor. Mais do teu fogo, Senhor. Mais do teu vento. Mais da tua presença manifesta, meu Pai. Oh, nós viemos aqui nessa quarta-feira, meu Deus, porque nós determinamos o nosso coração, Senhor, como Daniel. Deixa-nos, Senhor. Quantos querem ouvir o riso dos céus? Aleluia. Deixa-me, Senhor. Feche os seus olhos e abra os olhos do teu espírito para ver o céu agora. Do riso do céu, Senhor. Abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos, Senhor. Quantos querem teus ouvidos espirituais? Abre os meus olhos, Senhor. Abre meu coração. Seu coração vai ser aberto hoje para as revelações dos céus, amém? Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Não os ouvidos físicos, não, os ouvidos espirituais, proféticos. Abre os meus olhos, não é a vista, é a visão do Espírito. Abre o meu coração para que eu possa sentir o teu amor, o teu amor. Quantos querem sentir esse amor? Esse amor poderoso. Senhor, teu grande amor. Abri os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre os meus olhos. Abri os meus olhos para que eu possa ver. Abre o meu coração, Senhor, nessa noite. Abre o meu coração para que eu possa sentir teu amor, teu amor, Jesus, teu grande amor.
Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Nós vamos sair dessa adoração ativados no Espírito, olhos abertos. Abre o meu coração para que eu possa sentir o teu amor, teu grande amor. Por mim, o amor dele é por você, por mim. Teu grande amor, teu grande amor, Senhor, por mim. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre o meu coração. Abre o meu coração para que eu possa sentir teu grande amor, teu grande amor. Teu grande amor por mim. Grande amor. Teu grande amor, teu grande amor por mim. Abre o meu caminho para que eu possa andar. Deus vai abrir os nossos caminhos nessa noite. Guia-me com a tua luz e eu andarei. Atrai-me junto a ti. Atrai-me junto a ti, sim, e eu irei para os teus braços de amor, teu poço, oh Jesus. Eu irei para os teus braços de amor. Escute isso, querido. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Atrai-me junto a ti. Abre o meu coração para que eu possa sentir teu grande amor, teu grande amor. Sinta o grande amor do Senhor por você, o grande amor. Você veio para esse lugar de vitória no amor de Deus, de amor. O amor, esse amor nos convida. E a gente vai, amém? Abre o meu caminho para que eu possa andar. Guia-me com a tua luz. Ilumina-me com a tua luz e eu andarei. Atrai-me a tua presença. Atrai-me a tua presença e eu irei para os teus braços de amor. Braços de amor. Se entregue a esses braços de amor, querido. Eu irei para os teus braços de amor. Braços de amor. Oh Espírito Santo. Lararu, 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 lararu. Oh Jesus, obrigado, Pai. Lararu, lararu, lararu. Lararu, 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 lararu. Lararu, lararu. Oh Senhor Jesus,
podemos descansar em Ti, Senhor. Nos tranquilizar em Ti, Senhor. Nos acalmar nos Teus braços de amor, Senhor. Encontrar descanso e segurança. Feche seus olhos e ouça essa palavra aí. Que o Teu amor é maior que céus. Eu sei que a Tua perdão por mim é maior que os meus pecados. E que a Tua atração por mim é maior do que eu, Senhor. Por isso eu vou para a Tua presença. Por isso eu vou. Por isso eu vou, Senhor, para a Tua presença, Deus. Pois eu correrei, vou, Senhor, Tua presença. Por isso eu vou. Teus braços para mim, ó Deus. Pois eu correrei, Senhor, para a Tua presença. Eu correrei para os Teus braços de amor. Pois eu correrei, Senhor, para a Tua presença, Deus. Eu correrei. Nada mais importa. Nada mais importa. Eu quero estar contigo. Eu estou apaixonado pelo brilho, por Tua presença, Senhor. Tua presença, Deus. Eu sou apaixonado. Quantos são apaixonados pela presença, pela comunhão? Tua presença. Por isso, aleluia. Por isso, ó Deus, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Você vai estar cheio de visão, abre meu coração, cheio de sensibilidade, experimentando o amor do Pai. Teu grande amor, Teu amor, Senhor. Jesus, Teu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso, Senhor, o Teu amor. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Teu amor, o Teu amor. aleluia, aleluia, aleluia. Quantos estão embriagados de amor, amém? Vou chamar o Zé Roberto aqui, dar os avisos aí, as palavras de oferta. Quantos querem dar um aplauso ao Senhor pela vida do Zé Roberto, amém? A vida da Silvana ali, né? Glória a Deus, da Silvana. Deus abençoe. Acho que nem dá aqui. Os avisos não tem nenhum especial, não. Oração, né? Hã? Plantão de oração sábado e culto da Dia das Mães domingo, né? Amém. Glória a Deus, amém? Como é bom estar na presença do Senhor, né? Se deliciar nessa presença, no louvor e deliciar, né? Como a gente fica tão na paz, né? Fica leve, amém? Grandes bênçãos por estar aqui na casa do Senhor. E já é bênção, como eu sempre falo, nós estamos aqui, né? Já é uma, como diz o nosso devocional, nossa presença aqui é oferta ao Senhor, nossa presença na casa do Senhor, amém? Quantos posso dar um glória a Deus hoje? Amém. Bom, pode ser mais forte para o Senhor, amém? Pode. Glória a Deus, né? Para passar o sono, né? Amém?
Nós temos aqui, eu vou logo fazer o aviso, né? Amém? O GC, posso até estar... Ezequias Alessandra no bar de Japim, às quinta-feiras, amém? Às 20 horas, eu creio. José Roberto e Silvana, Parque da Laranjeira também, GC, às 20 horas, na quinta-feira. Dia de sábado é da Mirlene Quérito, né? No Japim, né? E da Leidiane Jorge Teixeira, dia de sábado também, né? E Terra Nova com a irmã Cristina, dia de sexta-feira, né? É sexta ou é sábado? Sábado, né? Também às 20 horas. Né? Temos o GC de Mulheres, né? Amém? Quem está online pode acompanhar também, pedir o telefone da pastora para participar do GC de Mulheres, GC de Jovens e pré-adolescentes também. Amém? Domingo vamos ter a bênção do Dia das Mães, né? E também no sábado, nosso plantão de oração. Amém? Em casa, né? Que todos possam se despertar para mais esse momento na igreja orar, né? Interceder, né? Sempre é bom estar em oração, né? E interceder um pelos outros, amém? Pelo nosso país, né? Por nós, pela família, pela construção da IEV, né? E assim que seja a bênção do Senhor, nós vamos crescer, amém? Eu creio. Crescer sem o fermento, né? Do pão, sem o inchaço. Essa pregação eu nunca esqueço no domingo do irmão Clayton. A casa estava cheia da IEV, ele pregou, acho que foi a última pregação que ele antes de viajar. Mas estava cheia, mas era um pão de fermento. Né? Depois ela... E nós estamos aqui, amém? Firme e forte, para a honra e glória do Senhor Jesus. Né? E vamos para a palavra da oferta, né? Ministração. Vim aqui correndo, não sei você, mas quando tem culto, alguém vai ministrar, aparece tantas adversidades, nós temos que estar driblando para honrar o Senhor, para estar aqui na casa do Senhor, né? Sempre acontece isso comigo, né? Até hoje, para me viajar, eu não viajei. A trabalho, interrompi outros trabalhos e já vim direto para cá, né? Mas não posso, eu falo sempre, não posso correr do meu chamado. Né? A gente não pode correr. E eu falei para minha esposa, a minha preferência sempre foi dar para a casa do Senhor. Posso ter milhões ali, alguma coisa, mas eu tenho que honrar e vir aqui à casa do Senhor. Mesmo correndo, atrasado, como o pastor Xavier fala, bem não escutar um amém. Mas já é uma benção, né? Então, meus amados, neste momento aqui, a palavra, né? Está em Provérbios, capítulo 11. Capítulo 11. Eu vou iniciar aqui, que o pessoal me tocou, que essa palavra veio de manhã cedo, mas eu vou esticar um pouco. Provérbios capítulo 11, versículo, começando no 10. Amém? Foi pelo Espírito Santo. Não estudei, não vou admitir, não estudei. O pessoal me tocou no caminho, essa palavra veio de manhã. Eu disse, ele veio de manhã para me pregar de noite. Amém? Então, quem achou, diga um amém. E você que está online, vamos ouvir essa pregação de hoje, vamos ouvir aqui a palavra de oferta, né? Vamos ver que o templo aqui está, quem sabe da obra, estamos caminhando, mas com a sua ajuda, com a fé do Senhor Jesus, dizimando e ofertando, para casa do Senhor, nós estamos vendo aqui a progressão do nosso templo, amém? Não é eu, não é o pastor, não é os irmãos, todos nós estamos, e Deus estão nessa obra, né? Firme para erguer nosso templo, não só para nós, para nossas futuras gerações, que vão estar bem aqui, estar servindo, pregando, e eu creio, em nome de Jesus. Amém? Falei no capítulo 10, né? Versículo 10. No bem do justo, exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos sinceros, se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Amém? Deserto sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne.
O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia a justiça haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim que segue o mal faz isso para a sua morte. A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são os seus deleites. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente do justo escapará, como joio de ouro em focinho de porca. Assim a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo do justo somente é o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns que há que espalham, ainda se lhe acrescenta mais, e os outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará o que rega, também será regado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca cedo, o bem busca favor, mas o que procura o mal, ele sobreviverá. Amém? Aquele que confia na sua riqueza cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Amém? Vou logo finalizar logo tudo aqui para... Aquele que confia na sua riqueza cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma é sábio é. Eis que é justo e punido na terra, quando mais ímpio é o pecador. Amém? Não sei se foi muito pela parte da direção de dizimar e ofertar, mas aqui ele fala que o justo, né? E nosso dízimo e oferta aqui, né? Aqui no 21, ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente do justo escapará. Amém? Que nós devemos ser justos, né? Com o Senhor, nas suas ofertas, no dízimo, né? Porque às vezes tem aquela passagem, né? Que vocês estão me roubando, né? Aonde? Um dízimo e oferta. Porque às vezes nós dizimamos e ofertamos, mas nem tudo é aquilo que é o certo. Amém? A gente achamos que é aquele valor, mas aquele foi um saldo que nós tivemos. Não é o nosso dízimo e oferta o que é o certo para o Senhor. Para caso Ele nos dá, nós estamos devolvendo. Sempre eu falo para as pessoas que eu sou um garçom. Eu vim para servir. Tudo que Deus me dá, eu tento servir e retribuir ao servo, a casa do Senhor, a ajudar. Porque o Senhor que é meu sustento. Ele é a minha base da minha fundação, é o Senhor. Não adianta eu querer fazer coisas e eu não ter a minha presença do Deus. Ele que abre as portas, Ele faz milagre na minha vida. Sempre eu disse aqui, amém? Aos 44, 45, do segundo tempo, Ele dá a benção e Ele faz a nossa aprovação. Para mim, Ele prova. E eu fico orando e eu digo, o Senhor vai prover. Porque nos olhos humanos que já passou assim um testemunho nesse mês que passou agora, o outro mês, nos olhos humanos não teria... Para a minha situação, em termos de finanças, não teria. Mas Deus, Ele não... Em segundos, Ele fez uma reviravolta assim. Mas por quê, irmãos? Não é que eu seja, como diz, o Roberto é próximo. Não, porque eu confio no Senhor. Tenho falhas? Tenho. Mas nós devemos sempre confiar no nosso Deus que nós servimos. Sempre quando estou pregando aqui, confiar no Deus que servimos. Eu sei que fazer uma reserva, eu sei que nós temos que ter cautelosos, mas sempre eu procuro... Como Deus fala, oferte e dizime e tenha a prova de mim. Porque às vezes muita gente está aqui, só está aqui no bolso, né? Está lá na conta, aí pronto, aí estou de bem. Mas eu quero ver o cara tá ali, como aquela mulher que deu tudo que ela tinha, né? Então já fui provado assim, tudo que eu tinha eu fiz e dizimei e ofertei. E Deus no outro dia, Ele fez 100 vezes mais. Amém? Então nós devemos sempre honrar o Senhor. Como também aqui na palavra, nós devemos também honrar nossos irmãos. Amém? Ajudar o próximo. Porque Deus está na palavra e diz, aquele que ajudar um pequenino meu, pelo menos com um copo de água, nessa vida receberá, né, as bênçãos do Senhor. Amém? Então procure buscar a presença do Senhor, buscar, como foi pregado aqui para o pastor Agno, falar com seu irmão. É bênção você falar com seu irmão, é bênção você conversar com ele, é bênção você acompanhar o seu irmão, às vezes, no médico.
Então, não só o valor específico de dizimar, ofertar, mas nós devemos dizimar, ofertar em todo momento da nossa vida. É dizimar o seu tempo na igreja, é dizimar e ofertar aqui na obra da construção, né? Tá ajudando aqui um irmão. Então, tudo isso é uma oferta que você faz ao Senhor. Amém? Nós estamos na obra aqui da construção. Vamos ofertar. Amém? Vamos ter fé. Porque nos olhos humanos não estava nem começando aqui. Hoje nós temos uma cobertura, temos um piso, temos internet, né, está murado e as paredes já começaram a se levantar. Então, mas tudo isso é graças a Deus, é graças ao dízimo. Então procure sempre ser fiel no seu dízimo e na sua oferta. Busque em primeiro lugar o reino do Senhor e demais coisas serão acrescentadas. Amém? Aí no YouTube está passando aí a chave Pix da igreja. Você que está online, procure dizimar, ofertar, amém? E dê o seu testemunho também de fé nesta noite. Podemos se levantar e preparar para ofertar a casa do Senhor, amém? Ouvir um louvor aí de adoração. Amém? Todos podem levantar sua mão direita aqui para o púlpito, por favor. Amém? Glorificar o nome do Senhor Jesus com suas ofertas e dízimos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, meu Pai, como a tua igreja, como teus servos, Senhor Deus, crendo que tu, Senhor, sempre será o nosso porto seguro. Não vamos confiar em carros, cavalos, dinheiro, joia e fazendas, porque o tempo e as traças e a ferrugem levarão, mas a tua palavra permanece fiel, Senhor. E eu creio, Senhor Deus, que aquele que dizimou, que ofertou, Senhor Deus, creia que receberá 100 vezes, 10, 20, 30, 100 vezes mais, porque quem oferta na casa do Senhor de coração, recebe o seu galardão, recebe a sua bênção. Creia que o seu investimento no reino nunca vai ser, Senhor Deus, falhos. Você vai ter sempre as bênçãos do Senhor na sua vida, seja material, seja espiritual. Creia que quanto mais você ofertar, quanto mais você ofertar de coração, dizimar, buscar entendimento e sabedoria na casa do Senhor, Deus vai abençoando você e a sua geração. Busque sempre, em primeiro lugar, o Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês hoje nessa noite. Aquele que está enfermo, está desempregado, coloque a sua causa, busque a Ele, reivindique ao Senhor. Senhor, eu estou desempregado, preciso de um trabalho. Às vezes a gente chora aquela relação repetitiva, como foi pregado aqui. Mas Deus não é surdo. Mude a sua oração. Senhor, faça sua petição ao Senhor. Senhor, eu sou dizimista, sou ofertante, eu estou passando por isso, assado e cozido, como fala. Eu quero que você mude a minha vida, Senhor. Mude, porque eu não quero ver mais na mesmice. Porque eu sei que a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E vai se cumprir sua palavra na minha vida, porque eu creio, porque eu sou dizimista ofertando a tua casa. Que Deus abençoe cada um de nós nesta noite. Tome posse da bênção
nessa noite, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Deus abençoe cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, amém? Você pode se levantar e cumprimentar aí 2 irmãos aí que estejam perto de você para o sangue circular, para a mente reoxigenar, amém? Eu quero conversar com você aqui sobre coisas concernentes ao reino de Deus, amém? Você que está aí na gravação aí do nosso culto, também deixe seu comentário, interaja conosco aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperta aí no inscrever-se, né? Aperta no sininho. Também escreve algo aí que você possa compartilhar também essa reunião, esse culto, né? Para abençoar mais pessoas. Glória a Deus, amém? Deus é bom, amém? Senhor Jesus. Irmãos, a presença de Deus é maravilhosa, né? A gente foi criado para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, né? Todos nós nascemos, esse é o propósito eterno. A gente nasceu para ter uma vida com Deus, um relacionamento, né? No Éden, Jesus, ele criou tudo que a gente precisa. Pastor, e a vitória, como é que é? Na verdade, quando Deus estabeleceu o Éden, ele não estava pensando no Éden, não tinha uma carência de habitação, de manutenção da vida, ele já determinou ali uma riqueza. Aí ele criou o homem para se relacionar com ele. Então, para viver com Deus é uma coisa natural, sobrenatural. Quando você tem uma experiência com Deus vivo, você é transformado no seu interior, você passa a ser uma nova criação, né? Novo nascimento regenera, ou seja, o teu espírito. Quando a gente fala com Deus, a gente não fala com essa interação natural aqui dos sentidos físicos, a gente fala com os sentidos espirituais da fé, né? E com o nosso espírito mesmo a gente desfruta de Deus. Esse é o propósito eterno e máximo. E a gente vai desfrutar de Deus. A gente desfrutou um pouquinho aqui, você já é tranquilizado, confortado, fortalecido, renovado, né? Mas existe também missões temporárias, que é o que a gente está nesse mês falando sobre a missão. Qual é a nossa missão temporária? É evangelização, é levar a salvação aos perdidos. Irmãos, a igreja, ela tem essa missão temporária de salvar e buscar o que se havia perdido. É uma extensão da missão de Cristo. Ele consumou, na verdade, né, a salvação na cruz. E nós somos partícipes desse plano de salvação eterna. Não tem outra função que a gente possa exercer aqui na terra que se equivala a isso, de levar a eternidade para o coração das pessoas. Que na verdade a gente vai... E aí a gente vai tratar esse mês no GC sobre Viva a Sua Missão. Aí eu queria já começar com um texto muito forte, que é sobre o chamado de Jeremias, lá no livro do profeta Jeremias, que ele tinha toda uma situação resolvida, irmãos. Eu gosto de tratar de Jeremias como ele na antiga aliança existia uma tríplice unção, que era a unção de profeta, de sacerdote e de rei, né? E algumas pessoas recebiam porções de unção. Teve pessoas que operaram nas 3 unções. O caso de Davi, né? Foi um que se moveu, por isso que ele é um rei messiânico, um tipo de Cristo, né? Que ele se moveu na unção plena. Jeremias era um sacerdote. Ele tinha uma herança
tranquila. O sacerdote vivia dos dízimos e das ofertas. Então eles tinham patrimônio. Na verdade, o Senhor era a porção daqueles que cuidavam do templo, mas eles tinham uma porção determinada. Cada tribo tirava 10% e cuidava da manutenção deles. Então eles, na verdade, eram a elite religiosa, eles desfrutavam de um... Então Jeremias, ele tinha... Tanto que ele teve herança, que ele comprou coisas, ele adquiriu propriedades, ele usufruiu dessa bênção de ser um sacerdote, ou seja, participar da elite. Mas Deus fez o chamado radical para ele virar profeta. Profeta já não tinha essa 10%, ele vivia da intimidade com Deus e também da honra do povo. Ninguém aparecia diante de um profeta de mãos vazias, porque os profetas viviam de ofertas. Ninguém chega diante de um homem de Deus de mãos vazias. Por quê? Porque era um princípio de honra para a manutenção da vida dos profetas. Cada pessoa que ia falar com o profeta entregava algo para ele. E eles viviam disso. Se o povo... E Jeremias, depois eu vou citar Oséias, Deus está meio que encrencando com o povo mesmo. Deus está dizendo, meu amigo, tu me abandonou. E eu vou me vingar de ti. E Oséias, ele diz isso, né? Eu vou entrar numa encrenca contigo. E aí, Jeremias, a vocação e a primeira visão de Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Ainda até o 5º mês do exílio, ele viveu vários governos, né? E governos idólatras. E ele teve um ministério muito, o pastor Xavier até falou aqui, muito pesado, muito espinhoso. Ele vinha denunciar o pecado, né? Ele só denunciava. E ele sofreu muito nesse ministério. A mim me veio a palavra, ele viu o povo, ele advertiu o povo, vocês estão indo para um caminho errado. E ele viu a idolatria do povo, ele viu a guerra do povo e ele viu o cativeiro do povo. Ele viu as 3 fases do povo. Quando Deus disse, vai, aí o povo o rei ia fazer a Babilônia emergiu, derrotou a Síria e foi para cima de Judá, depois foi para Jerusalém. E aí o reino de Judá, ele foi fazer uma aliança com o Egito. E Deus disse através de Jeremias, não faz aliança com o Egito. Não se prostitui. Vocês vão me trair. Eu vou defender vocês. Deus não estava brigando com Israel. Lá em Oséias, Deus já está brigando. Deus está encrencando com Israel. Deus já está no conflito. Mas em Jeremias, Deus está tentando trazer o coração do povo de volta. E o povo vai para... Mas ele viveu todas essas fases até o exílio de Jerusalém. 70 anos começa aí o exílio babilônico, né? A mim, versículo 4, me veio pois a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O chamado de Jeremias para uma transição ministerial. Tu não vai ser sacerdote. Tu não vai viver um ministério de herança, né? Seu pai é um sacerdote, necessariamente você vai ser um sacerdote. Não, você foi consagrado profeta às nações. Antes de tu sair da madre, já tinha um ofício para ti, já tinha um plano, já tinha um propósito, amém? E aí ele diz, Jeremias, né, nessa experiência na infância, ele era uma criança quando ele teve essa experiência com Deus. Ele diz, então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Né? A gente sempre, as desculpas do chamado, né? Todo cara que foi chamado, irmão,
ele se sente incapacitado, porque o chamado de Deus é maior do que nós. Amém? Maior do que as nossas habilidades, do que a nossa condição, na verdade. Você está aqui para algo maior do que você imagina, pensa, sonha, almeja, amém? O propósito de Deus é maior do que tudo isso. E aí, Deus vai e insiste em Jeremias, mas o Senhor me disse, não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Tudo quanto eu te mandar, falarás. Versículo 8, aí Deus dá a promessa, né? Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois aí a capacitação, a unção de Deus, né? Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O Senhor coloca palavra na nossa boca, o Senhor nos unge, amém? O Senhor diz, eu vou mandar você falar, você vai falar, porque eu vou colocar a minha palavra na tua boca, não é tu que vai falar de ti mesmo, amém? Você foi comissionado, todo comissionado ele recebe a legitimidade para representar o reino de Deus. E aí ele diz, hoje olha que eu te constituo. Olha que hoje, naquele momento ele era uma criança, mas havia uma constituição. Hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Para arrancar, é interessante, irmãos, que Deus não trabalha. Eu vi uma palavra, quando a gente é ampliado, é redimensionado, a gente fica pensando na caixinha da religião, mas quando Deus nos chama, irmãos, Ele nos chama para as nações. Por isso que você vai viver a sua missão. Ele pegou aqueles caras, como bem falou o pastor Xavier, os caras não tinham saído da realidade deles, mas Deus diz, vocês vão para as nações discipular. Vocês vão fazer discípulo das nações. E só um, né, ficou ali em Jerusalém. O resto, tudo foi para as nações. E eu quero declarar, eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinar, explodir, irmãos. Estruturas, sistemas malignos. Essa é a unção que Deus colocou na igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente às vezes fica pensando numa dimensãozinha, microzinha, mas Deus ele é macro, irmão. Ele vai superdimensionar a gente. É loucura o reino de Deus, irmão. Vou destruir o quê? Vou destruir toda a corrupção do Amazonas. Como? Vamos lá fazer um atentado com forças materiais? Não, com o poder do Espírito Santo. Explodir tudo, amém? Que é corrupção, tudo que é desvio de saúde, desvio de conduta, né, das polícias, né? Tudo isso, queridos. O reino de Deus tem poder. Ele diz arrancar, derribar, destruir, arruinar. Aí também edificar, plantar. Amém? Ele vela para cumprir a palavra e ele vai embora, né? Cheio de promessas poderosas. Mas eu quero tratar com os irmãos hoje sobre o despertar. Deus quer nos despertar a nossa visão espiritual, despertar a nossa audição profética, amém? Porque você e eu não estamos aqui por acaso. A gente não está aqui por um propósito humano, né? Uma verdade que pode mudar a nossa vida é uma pergunta que a gente tem que encarar ela. Cedo ou tarde, todo ser humano vai ter que fazer essa reflexão. Por que eu estou aqui na Terra? Por que eu existo? Por que eu nasci? São grandes questões humanas, né? De onde eu vim? Qual a minha origem? Tem gente que não veio uma ameba, que virou um macaco, que virou como é o nome? Um homem sábio, né? Que aí virou, meu irmão, se tu veio da ameba, aí o problema é teu. Eu vim de Deus, amém? Quantos vieram de Deus? Você é imagem e semelhança de Deus, irmão. Você foi formado por Deus, a tua origem está no céu. Você veio da eternidade, amém? Aí quem eu sou? É a pergunta sobre identidade. Essa gente, é por isso que as pessoas vivem um peso, porque elas querem se vestir, elas são guiadas por personalidades, elas querem ser, né? Eu fui assistir o filme do Michael Jackson. Não consigo fazer um walk, irmão. O cara querer ser o Michael Jackson tá ruim. O cara não tem aquela criatividade, né? Até várias lições eu peguei ali do Michael Jackson. Cara, altamente. Ele é de uma família. Como é, Davi?
A família dele era Testemunho de Jeová. E assim, a biografia que eu vi do filme, né? Ele sabia que a criatividade dele vinha de Deus. Foi oprimido pelo pai na infância, né? Virou um trabalhador. Mas interessante o amor também. O cara via amor nele. Assim, na biografia que está sendo divulgada. E até... mas assim, o que eu quero pegar agora? O Michael Jackson usava uma luva. Todo mundo botava aquela luva. As pessoas querem ser outras pessoas. Querem falar como outras. Querem se vestir como outras. E isso é uma disfunção existencial. Você tem uma identidade. Você foi tecido e talhado dentro de um valor inestimável. Você é aquilo que Deus quis fazer. Cor da tua pele, o teu cabelo, o povo, a etnia que você faz parte. Tudo, a tua identidade está estabelecida por Deus, né? E qual é a minha missão, irmão? Por que eu estou aqui? É o que eu quero desenvolver um pouco aqui. Muitos vivem anos, décadas, sem responder isso. Trabalham, conquistam coisas, enfrentam desafios, mas no fundo sentem um vazio difícil de explicar. Irmãos, é muito doido isso. O cara pode ter todas as conquistas materiais, mas vai existir um vazio, né? Vai existir um vazio. Por quê? Você não foi criado só para coisas temporárias, coisas que aqui vai acabar, perecer. Não interessa daqui algumas décadas o patrimônio que você construiu, material. É interessante quando a gente vai num funeral, né? A herança dá confusão. Se o cara não fizer logo uma organização patrimonial, né? Mas o que fica nítido também é se um pai deixa legado, que é coisas dentro das pessoas, né? A herança é aquilo que é externo. O legado é aquilo que é deixado dentro das pessoas. Caráter. Né? E a gente é a construção de várias pessoas. E qual é a marca que eu estou deixando nesse mundo? Então muita gente está vazio hoje porque desconhece. Desconhece no sentido mesmo de não ter uma experiência com Deus. Estou falando da experiência de salvação? Não. A experiência da salvação é um início, é um ponto de partida. Estou falando da experiência de revelação de propósito, de luz. E aonde, pastor, que isso vai clareando? Quanto mais você entra em Deus, mais Ele vai dizer: eu te chamei no ventre da tua mãe. Eu te constituí para te fazer algo. E fica claro, fica nítido. E aí o que tu vai fazer, pastor? Agora, essa missão da evangelização. Não tem como, irmãos, a gente viver sem pensar na eternidade da nossa família, sem pensar na eternidade da nossa geração que nos cerca. A presente geração é nossa responsabilidade. Amém? Isso significa que a sua vida não é um acidente. Você não nasceu por acaso. Você não está por coincidência. Você foi planejado por Deus para um propósito. Irmão, ninguém planejou mexer com isso aqui, operar isso aqui. Mas Deus na eternidade, a gente nem existia. Deus já disse: eu vou querer levantar um trabalho lá num bairro que vai nascer. Esse bairro é novo, né? E eu vou entregar lá um propósito. Tem uma geração que vai ser responsabilidade daquela igreja. A gente não está aqui com muito tempo, não. A gente já daqui a pouco, 10 anos, acabou. A nossa geração já tem que estar passando para outro bastão. Amém? Pouco tempo para uma missão. E aí a gente vai enfatizar isso hoje. Viver sem propósito e viver com propósito. Qual é a característica de uma pessoa que vive uma vida sem propósito? A vida sem propósito é uma pessoa que vive no automático. Ela vive por viver. Ela toma decisões por impulsos. Eu via hoje no carro ouvindo alguma coisa aí. Aquele que tem mente de riqueza, ele decide e mantém a decisão dele. Quem tem mente de riqueza, ele decide e ele mantém a decisão dele. Quem tem mente de escassez, decide e muda de decisão rapidamente. E não consegue construir riqueza porque ele é escasso. Ele desiste logo. Tudo ele muda. Então, a gente tem que entender
que a nossa vida não é feita por impulso. Eu quero fazer isso. Agora eu quero fazer aquilo. Agora eu quero fazer aquilo outro. De manhã eu quero fazer uma coisa. De tarde eu quero outro. De noite eu quero outro. Não. Isso é vida por impulso. A gente tem que fazer aquilo que Deus determinou. Amém? A gente tem que perseverar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu não tenho que inventar uma missão, irmão. Não, agora vamos criar. Eu vou falar a mesma coisa, com palavras diferentes, mas a mesma coisa. É evangelização. É jejuar, orar. É fazer um lugar para mim compartilhar a minha fé, compartilhar a salvação que eu recebi. É isso aí. O resto, irmão, é só enfeite. Né? Falando de evangelização, agora isso você leva para qualquer área da sua vida. E a vida, irmão, a vitória não está no impulso momentâneo. A vitória também é interessante isso. Né? Quando você fracassa e se perdoa e restaura. Porque ninguém consegue manter, irmãos, uma performance muito tempo. Qualquer área da sua vida, você tem que se perdoar logo e refazer aquela conduta que você... E é interessante, irmãos, eu estou falando algo que é para mim, não é para você não, mas se você quiser pegar, pegue, que vale a pena. Quando você tem fidelidade com você mesmo, responsabilidade com você mesmo. Quando você assume e diz, eu vou cuidar disso, e você faz um acordo entre você mesmo. E aí você diz, eu vou fazer isso. Isso leva você... É muito interessante. A pessoa que não tem propósito, irmão, ela não tem respeito nem por ela mesma. E eu estou dizendo, Senhor, eu quero ter respeito por mim mesmo. Aquilo que eu combinar comigo, eu vou cumprir. Mas eu vou falhar. Essa é uma máxima da vida. E se eu falhar, eu vou perdoar e eu vou reconectar com aquele combinado que eu fiz comigo. Aquilo que vai fazer eu realizar algo que vai ser transformador para mim, vai impactar pessoas, é quando eu tiver essa maturidade. Eu combinei isso comigo, então eu vou cumprir. Cara, o resto vai ser cumprido. Se você cumpre com você, mas a gente, na maioria das vezes, a gente combina algo, eu vou para academia, e aí eu não vou. Eu não cumpro comigo, eu não tenho responsabilidade comigo mesmo. Mas é verdade que eu vou falhar também. E eu tenho que me perdoar e dizer, não, agora eu vou. 2 semanas eu não vou, 1 eu vou. Mas eu vou me perdoar mais rápido. Eu não vou ficar 2 semanas morrendo porque eu não fui um dia. Que a gente não se perdoa, irmão. É ou não é? A gente se sente culpado e a gente não. Então, essa é a mentalidade de que não está no propósito. É impulso. Segue a multidão. Vai só no que os outros, meu irmão, ninguém vai ser uma pessoa realizada indo pelo que a multidão está indo. Agora é a Copa do Mundo, daqui a pouco vai começar. Né? Carnaval. Aí Copa do Mundo. Agora campeonato, irmão, de futebol, fica olhando lá os campeonatos, fica. É noticiário? Fica lá no noticiário, tu vai ficar doido no noticiário. E tua vida vai passando na frente daquilo, 7, 8 horas na rede social, saque negócio lá e vai na multidão, vai na massa. Na manada, né, como diz, né? Não, cara, tu tem que ter responsabilidade contigo mesmo e seguir o teu propósito. Teu propósito é o teu propósito com Deus e ninguém pode te tirar dele. E aí você vai ser uma pessoa que não anda na manada, que não anda na multidão, amém? Jesus, ele foi persistente, irmão. 3 anos, o ministério dele foi 100% focado. Ele tinha compromisso, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Ele não tinha negócio de... Ele tinha compromisso com ele, meu irmão, e com Deus. E era um negócio doido, irmão. E ele é um modelo, não é um Agno, não. Se fosse o Agno, você estava ferrado, irmão. Sei de meus imitadores, Paulo, né? Aí o cara diz, não, Paulo é referência. Não, Paulo já joga que se for para mim, irmão, tu vai se quebrar. Assim como eu sou de Cristo, ele é o modelo. Eu estou lutando para ser um pouquinho dele, porque ele tinha compromisso com ele. Ele disse, seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. E aí, queridos, por que uma pessoa sem propósito, ela vive um vazio? E eu não estou falando a nível de conquista material. Mesmo conquistando, se você não cumpre o seu propósito, você está vivendo só para coisas materiais, você conquistando as coisas materiais, você vive um vazio. A Bíblia descreve isso como o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. É isso. E aí Deus está dizendo, eu estou contra vocês, sacerdotes. Eu estou contra vocês. Vocês não querem me conhecer. Vocês não querem viver aquilo que eu tenho
preparada e planejada. E aí, sem propósito, a vida se torna o quê? Cansativa. Cansaço. Pastor, eu só vivo cansado. Eu não tenho energia para viver. Falta de propósito. Falta de significado. Falta de cansaço, confusão, meu irmão, não sei o que fazer. Acordo o dia, não sei para onde vou, não tem agenda, minha vida não tem rumo. Confusão. Que mais? Uma vida sem propósito, sem direção. Parece tudo a mesma coisa, mas é uma coisa ou outra. Eu não sei para onde eu estou indo. Irmão, a gente está indo para tudo que é lugar, menos eu estou indo para uma direção, é coisa que não acaba, eu não estou chegando em lugar nenhum. Sem direção, é um barco à deriva. O Miles Monroe, ele diz, né, que a maior tragédia não é a morte, é uma vida sem propósito. É um barco à deriva, não chega em lugar nenhum. Agora, uma vida com propósito. Quantos querem viver? É muito bom, irmãos. Quantos já descobriram o seu propósito? Quantos têm sido fiéis ao seu propósito? Não, eu vou me alinhar com Deus, eu vou não é pecado ter conquistas materiais, mas eu vivo além das conquistas materiais, eu vivo um propósito, eu vivo um significado eterno. Uma pessoa com propósito, ela vive com direção, ela não está doida na vida, ela não está perdida, ela não está correndo a corrida dos ratos, ela tem um destino, ela tem um rumo, ela sabe dizer sim e não, ela não vive carente emocional, não, só digo sim, sim, sim. Também sou egoísta, só digo não, não, não. Não, ela sabe a hora que dá para dizer sim, a hora que dá para dizer não. Ela vive em paz. Ela não precisa agradar ninguém, ela não é dependente emocional de ninguém, mas ao mesmo tempo ela tem rede de apoio. Hoje eu vendo uma psicóloga, né? Ela falando sobre como vencer a crise existencial. E é interessante você entender, né? Aí ela diz que todas as pessoas passam pela crise existencial. E é realmente isso, porque se a gente não chega na crise existencial, a gente não tem parou. Agora tu vai receber a revelação do teu propósito. Ali tu vai ter significado de vida. Os caras que são ricos, irmão, eles ficam doidos. Porque, tipo, materialmente eles vão, aí depois dá tiro na cabeça, só dorme com remédio, daqui a pouco morreu. E aí ela disse o seguinte, né? 4, eu não lembro as 4, mas o que me chamou a atenção, como que eu venço as crises existenciais? Aí, rede de apoio. Aí ela falou, não, você tem que ter uma rede de apoio, pessoas que você possa falar francamente das suas dores, dos seus medos, das suas dificuldades. E essa pessoa te compreenda também, que não adianta. Aí ela diz, muitas vezes as feridas estão na família, né? Que tu vai se abrir para um familiar, a família deixa de frescura, tu tá aí com leseira, rapaz. Aí a entrevistadora com a psicóloga dizendo assim, né, rapaz, a entrevistadora já diz, mas às vezes o cara vai falar para a família que ele tá mal, que ele tá, e a família quebra mais ele, né? Aí a psicóloga se saiu, eu fiquei naquela, eu digo, eu quero entender como é que a gente trata isso, né? Aí a psicóloga diz, por isso que ali o tópico para vencer a crise existencial tem uma rede de apoio. Às vezes tem familiares que são sensíveis, que ouvem, né, que naquele momento da gente estar ali lá para baixo, eles conseguem nos carregar e dizer, meu irmão, tu vai levantar, tu vai vencer. Mas às vezes a gente está cercado de familiar que não tem essa visão emocional, né? E aí, tu tem uma rede de apoio, tu tem amigos, igreja, né, para ser essa rede de apoio. Amém? Para compreender, para entender, para ter empatia, para sentir. Mas essa questão de saber dizer sim e não, a gente não ser dependente, né, emocional das pessoas, a gente também não ser isolado, não, só eu e eu mesmo. Também ninguém dá conta, ninguém faz nada grande sozinho. Entende o valor do tempo, irmãos? O tempo, irmãos, é a maior riqueza que eu e você recebemos. Ninguém pode ser o bilionário que for, irmão. Ele não consegue comprar, eu vou comprar 1 ano de vida aqui, não dá. Pobre e rico receberam democraticamente essa riqueza chamada tempo. Eu vou desperdiçar meu tempo? A pessoa com propósito, ela não perde tempo. Ela investe o tempo dela. Ela toda hora ela está criando, ela está produzindo, ela está realizando. Amém? E aí, ela sabe do valor do tempo. Uma pessoa com propósito, ela encontra sentido até nas dificuldades. Todo mundo passa por dificuldade. Uma pessoa que tem propósito, ela encontra um sentido nesse desafio que ela está enfrentando, nessa dor, nesse sofrimento, nessa prova. Ela sabe, isso aqui Deus está me talhando.
para me ser instrumento, para me ser o canal dele, amém? A Bíblia diz, Salmo 90:12, né? A gente se tem aniversário. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para alcançar um coração sábio, um coração de propósito, um coração que não vive só dessa... Quem vive com propósito não apenas existe, vive de forma intencional. Tem gente que é uma planta, né? O Big Brother eu não assisto, mas disse que tinha uma planta lá, né? É uma planta, tá lá só ocupando espaço. Não... Mas até planta dá fruta, né? Jesus olhou e disse, meu amigo, cadê? Não tem, não era nem o tempo da fruta, então seja muito suave. Às vezes a gente precisa entender isso, né? Eu vivo com propósito. Então, o que eu falei mesmo, irmão? Eu não apenas existo. Quem vive com propósito não apenas existe. Ela faz a diferença, ela tem relevância. Ela impacta a vida das pessoas, amém? Ela vive a vida de forma intencional, ela tem uma intenção. Irmão, eu estou aqui, eu tenho uma intenção. Você está aqui, você tem que ter uma intenção. Tem uma intencionalidade em tudo. Deus não faz nada só por fazer. Não, vamos fazer um templo só para a gente ter um templo. Não, ele tem uma intenção. Eu vou trazer você lá da sua casa para essa igreja, porque ele tem uma intenção. Essa intenção é o propósito. E aí a gente precisa entender o perigo de viver a vida automática. No automático. Um dos maiores perigos da vida não é o fracasso, é viver ocupado, mas sem propósito. Acabou até meu tempo aqui, né? Viver ocupado sem propósito é fracasso, irmãos. E se você está no culto da vitória, Deus não quer que você viva fazendo 1000 coisas para terminar aquelas 1000 coisas e ter senso de que não valeu a pena. E do que Deus quer, qual o propósito hoje? Você e eu nascemos para levar salvação, irmão. É um dos propósitos da vida. Temporário. Que a gente não tem toda a vida do mundo, não vai ter outra vida. Tem gente que até distorce. Antes que tu saísse da madre, eu te constituí. Os espíritas querem levar para o lado da reencarnação, né? Distorcem o texto. E não tem reencarnação, não. Só tem essa encarnação mesmo, irmão. Depois da morte segue-se o juízo. Porque ao justo está ordenado viver uma só vez. Não é viver várias encarnações. Não adianta forçar a barra. Então a gente só tem essa vida, irmãos, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí é muito forte isso. Muitas pessoas acordam, trabalham, comem, dormem, repetem isso por anos, sem nunca parar para refletir. Eu estou vivendo ou apenas sobrevivendo? Eu estou no caminho certo? Minha vida está alinhada com Deus? Jesus faz um alerta muito sério. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. Você pode ter dinheiro, ter reconhecimento, ter conquistas e ainda assim estar fora do propósito de Deus. Isso é extremamente perigoso. A gente finaliza aqui, amém? O propósito de Deus não é você ter dinheiro. É bom ter dinheiro, não é ruim não. Mas não é só isso que Deus te criou para fazer. Não, eu criei o cara para ter dinheiro. Não. Você pode ter reconhecimento, ser famoso, ter uma vida notória, todo mundo conhece. Hoje eu coloquei no chat GPT. Quem é Agno Barros Xavier? Não é uma figura pública, não é reconhecido. Não tem, ninguém conhece, ninguém sabe que ele existe. Ai, pastor, agora eu morri. Não virei o chave. Não nasci para ser famoso. Nasci para cumprir o propósito de Deus na terra. Tem muito famoso. Eu coloquei meu nome no chat GPT. Ele disse, você é o único no Brasil com esse nome. A identidade extraordinária, um nome único nesse indivíduo, né? Único indivíduo com esse. Então, a gente fica nessa ânsia, eu quero ser famoso. Todo mundo tem essa carência, né? Essa sede. Mas não é isso que Deus quer. Também é ruim ser famoso, não é. Deus te der fama, pega essa fama e tribute a Deus a glória e louvor, amém? Pastor, então, ter conquista. Pô, meu irmão, não é ruim você conquistar, você ser campeão, né? Você ser destaque no seu ramo de atividade. Isso não é ruim.
Mas não adianta, irmão, você ser o destaque, ser o conquistador, ser o bambambam lá do teu ramo de atuação. E o céu olhar para ti e dizer, meu amigo, tu é pobre, cego e nu. Né? E ainda assim está fora do propósito de Deus. Diga assim, a vitória verdadeira está no propósito de Deus. E eu quero te dizer, eu e você estamos hoje aqui nessa noite, cansado, vindo de um dia, de uma jornada de um dia, né? Você está tendo sabedoria, revelação para você viver seu propósito. Amém? Você não vale a roupa que você veste, você não vale o carro que você anda, casa que você mora, o recurso que você tem. Você vale porque você é plantado nessa terra para cumprir uma grande missão, uma missão especial, que é levar o reino de Deus, levar a salvação aonde você foi plantado, amém? Vamos ficar de pé, queridos, que depois a gente continua. Parei aqui no tópico 4. Pega essa palavra, ministra no seu GC e também ministra na sua família. Pastor, eu não tenho GC. Reúne a sua família e ministra. Reúne seus amigos, ministra isso. Todo mundo precisa ouvir isso. Amém? Ele é lindo. E quando ele te abraça, ele já diz, ó Jesus, ele te abraça e diz, eu te amo, meu filho. E porque eu te amo, tu tem que levar esse amor para outros, amém? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E a vida eterna, ele diz lá, que vocês amem, assim como o Senhor amou vocês, vocês também devem amar seu próximo. E a maior prova de amor é levar salvação, pregar o evangelho. Truco eu prefira. E eu declaro que você vai ter vitória, amém? Você vai ser honrado lá no seu trabalho, você vai ser honrado, você vai ter fama, lá na sua família vai dizer, meu pai, minha mãe, meu familiar, aquele ali é um homem de Deus, é um santo, é uma santa mulher de Deus, é um santo homem de Deus. Isso é a maior fama, irmão. Aquele ali é apaixonado, é um adorador. Essa é a maior fama de um homem. É um adorador, é um apaixonado por Deus. Ele manifesta a glória de Deus. E Deus vai suprir você de tudo que você precisa. Porque você é um missionário e Ele vai suprir. Ele vai bancar você. Ele vai investir em você. Te dar carro, casas, bens. Aleluia. Quão lindo Tu és, oh Jesus, Tu és lindo, Pai. É muito bom desfrutar de Ti, Senhor. Jesus, quão lindo Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro que tu. Não há. E outro com eu prefira além de Ti. E as batidas do meu coração clamam, chamam o Teu nome, Jesus, Jesus. Não há outro como Tu. Não há outro. E não há outro que eu prefira além de Ti. E as batidas do meu coração chamam o Teu nome, Jesus, Jesus. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu.
Não há outro que eu prefira além de ti. E as batidas do meu coração chamam o teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse despertar, Senhor. Nós nascemos para viver uma missão, Senhor, nessa terra. Nós vamos viver a missão, Senhor. Oh, Deus, de anunciar o Teu amor, Senhor, Tua salvação poderosa, Teu evangelho, Senhor, vivo, Senhor, de salvação. Obrigado porque o Senhor nos escolheu antes do nosso nascimento. O Senhor já traçou, o Senhor já delineou, Senhor. O Senhor fez um traçado, Senhor, que a gente precisa simplesmente percorrer nessa linha do tempo da terra, Senhor, que é tão curta. Essa missão temporária, Senhor, de levar a boa notícia a todos os cantos, Senhor, a começar de Jerusalém, do nosso contexto, Senhor, de vida, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, meus amados? Deixa eu só, antes de encerrar, pedir para o pastor Xavier orar para a gente, mas eu queria fazer um pedido de oração, irmãos. Quantos ficaram felizes aí com os blocos aí? Foram sentados e aproveitando o princípio da oportunidade, o pedreiro lá, que o seu Adelso, né? Foi uma indicação do seu Jonatas. Ele vai ficar aqui, pelo que ele me falou, até junho. Ele vai viajar para Curitiba, né, seu Jonatas? Parece que a família dele tá para lá. Aí eu vou estar ligando para ele, vai ser com o pastor Xavier, para ver quanto que ele cobra para continuar a alvenaria, para aproveitar. E amanhã eu já vou entrar em contato também com o Sidney, que ele fez um orçamento dessa parte aqui, ele cobrou, ficou também no mesmo valor, os dois ficou em 1.700, o mínimo que eles cobraram, né? E pra gente ter essa base, eu vou só que o Sidney vai precisar vir ver aqui. O seu Adelso, como ele já tá com a mão aqui na massa, eu já vou dizer, meu irmão, quanto que o senhor cobra pra dar continuidade ao assentamento lá de tijolo, agora vai ser tijolo, que é até mais fácil de trabalhar, né? Aí ore para que seja o valor, né, acessível, e também orar para que Deus dê uma trégua na chuva aí, que a chuva também atrapalhou um pouco esse processo todo, amém? E ore pelas nossas finanças aí, porque a gente vai dar um gás aí, também vai entrar num valor aí mais expressivo, né? Foi pago já, né, pastor Xavier, 1.700 de mão de obra, um valor também de cimento, eu desconheço, foi vários sacos de cimento, né? Quantos, mas tu que estava aqui? Uns 10 sacos de cimento. É que o seu Adelso, eu até gostei, que ele fez um cimento bem forte, que ele... Pedreiro mesmo, né? Porque o cara tem que ter esses detalhes. Como o bloco é frágil, aí era mais cimento do que se usa no tijolo. Mas pra gente, a gente quer segurança mesmo. Gasta um pouco mais, mas ficou um trabalho bem feito, né? E pelo que o pastor Xavier falou também, o Zé Roberto e o Silvana fizeram uma oferta especial, né, nesse primeiro aí empreitada, mas a gente vai para essa segunda aproveitar o princípio da oportunidade. Tem um pedreiro ali, ele falou, se eu quiser fazer mais coisas, eu estou disponível até o tempo aí. Aí eu também não fui logo me entregando, não. Eu disse, vamos ver, que a gente tem que ver as condições e tal, que a gente tem que sempre ter prudência na hora de negociar. Então amanhã eu vou ligar para os dois e ore para que Deus toque no coração deles, que eles façam preço justo, né? Preço que a gente consiga, e também que prestem um trabalho também com responsabilidade. E ele é bom, trabalho na chuva, né, cara? E que Deus nos abençoe com uma trégua de água aí. Pastor Xavier, eu acho que era isso. E aí, domingo, nós vamos estar aqui no nosso culto. Participe aí do plantão de oração em casa, ore lá, né? Vai ficar de pé aí? Já é o final mesmo. O pastor, o senhor só fica sentado e isso vai para aí, a gente ficar de pé. Amém, Senhor. Bora juntar aqui um pouquinho. Sei que você é aquele pastor chato. Bora, vou fazer uma corrente de oração.
O que você acha a gente começar logo uma vigília hoje? Ei, rapaz. Não, vamos ser consagrados, né, pastor Marcinho também, já é demais. Amém, Senhor. Glória a Deus, palavra abençoada, né? Fundamental, querido, a gente ter propósito na vida. Tanto os propósitos espirituais, como colocou o pastor Agno, que é o mais importante de todos, né? Cumprir o nosso chamado, cumprir a nossa missão. Tanto como em tudo a gente tem que ter propósito. Porque, como ele falou, né? Se a gente não tiver propósito, a gente está como um barco que não sabe para onde vai. Quando a gente tem propósito, todo o universo começa a conspirar com aquilo. Se você disser assim, ó, eu vou comprar um Jeep Renegade. Vou comprar um Jeep Renegade. Aí, todo Jeep Renegade que você olha ali, ó, esse aí que eu vou comprar. Olha esse aqui, você nem notava o Jeep Renegade. Nem sabia que ele... Mas quando você fez um propósito, o teu cérebro selecionou em direção àquele propósito. É isso já aconteceu muito na minha vida, pastor. Eu passei 3 anos no Rio Grande do Sul querendo vir para Manaus. Sabe? Essa mulher chorava lá na pia. Tu não ri, não? Não chorava na pia, Mary? Pelo amor de Deus, meu. Ai, eu quero ir para Manaus, eu quero ir para Manaus. O que nós viemos fazer aqui nesse fim de mundo, nesse frio? Bagé, lá na fronteira com o Uruguai. Na fronteira. E aí eu disse, não, eu quero ir para Manaus. Aí eu estudei sobre isso. Tenha propósito. Cada dia faça, nem que seja uma coisinha para você chegar perto do seu objetivo. Cada dia faça algo. Uma ligação, uma oração, alguma coisa para chegar perto do seu objetivo. Eu coloquei isso na minha cabeça. Virou assim. Eu estudei muito sobre esse negócio de propósito. Aí, uma das coisas do propósito que eu disse é, quando você estabelece uma meta, tudo vai, o teu corpo, os teus pensamentos, tudo que tu pensa vai em direção àquilo. Eu disse, todo dia eu vou fazer alguma coisa para me chegar mais perto do meu propósito. Meu propósito é ir para casa, é voltar para Manaus. Pode crer, querido. Olha, só para ter uma ideia, eu falei com o procurador estadual do INSS no Rio Grande do Sul. Eu falei com o superintendente do INSS no Rio Grande do Sul. Teve uma viagem para Brasília, na Procuradoria-Geral. Cadê o Procurador-Geral? Falei com outro amigo que conhecia ele me levou lá, ó. Doutor, isso aqui é o Xavier, meu amigo lá. Ele era de Caxias do Sul, eu de Bagé. Lá de Bagé. Ele é natural do Amazonas, mas ele veio para cá e ele quer voltar. Falou com o Procurador-Geral numa reunião lá em Brasília, num congresso que nós tivemos no seminário. Falei com o procurador, com o superintendente do Amazonas, falei com o procurador estadual do Amazonas, e no último, aí me converti. Quando eu me converti, eu disse assim, agora eu vou falar com o senador da Constituição, é da Constituinte, Bernardo Cabral. Aí Deus disse assim, não, agora é comigo, pode deixar. Mas olha lá, todas as coisas que eu realizei, direcionando para o propósito. Aí, Deus, né? Que é o mais importante. Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele manda em todo presidente, ele manda no ministro, ele manda no procurador-geral, ele manda em todo mundo. Aí eu tô lá, eu fui para a justiça ver uns processos. Quando eu chego lá no escritório do INSS, lá no INSS, ei, o procurador-geral tá ligando para ti. O quê? É? Ele ligou para ti, vai ligar de novo agora. Aí, daqui a pouco toca. Procurador, eu quero falar com a Fraudizo. Ah, é o procurador-geral? Sim, doutor, tô aqui. Olha o que deu. Fala com esse. Quando surgiu uma vaga em Manaus, ele lembrou de mim. Olha, lembrou de mim. Poxa, tem um lá que é de Manaus. Aí ele ligou para mim, aí eu falei com ele, aí ele disse, e aí? Eu disse, não, doutor, mas aquele meu pedido, que eu tinha feito um pedido, eu colocava lá, fiz o pedido ex-officio, pedido remoção por minha conta. Aí quando ele disse, não, esquece aquele pedido, eu estou fazendo outro, tu vai ex-officio, vamos pagar 4 meses de salário para ti
para tu comprar tuas coisas, fazer o que precisa, fazer a mudança, passagem aérea, tudo. Cara, já pensou? Aí eu disse para ele, mas doutor, a doutora Sandra não vai me liberar não, que ela que me prendia, a minha chefa, né? Ah, não, peraí, passa para ela agora, sinceramente, desse jeito, passa para ela agora. Falou lá, Sandra, agora não dá mais pro Xavier ficar aí, ele tem que ir para Manaus, porque eu tô precisando dele lá. Cara, não é verdade? Eu me lembro que eu fiz uma carta, olha o que o propósito faz. É muito legal isso para a nossa vida, amém, irmão? Demora um pouquinho. Eu fiz uma carta, isso um ano antes. Eu fiz uma carta. Não tinha nada disso aí, nada certo, nada. Eu fiz uma carta. Estou em Manaus. Já faz 2 anos que eu voltei do Rio Grande do Sul. Estou construindo o meu muro do lado direito, meu muro do lado esquerdo. Estou reformando a minha casa. Meus filhos estão estudando na escola tal. Eu escrevi essa carta. 1 ano depois, eu fui ler essa carta, quase tudo que eu escrevi na carta, 1 ano antes, que não tinha nada a ver, aconteceu. Eu cheguei, fui construir o meu muro, o muro da minha casa, fui fazer tudo que estava faltando. Meus filhos foram estudar aqui, estudaram no Batista das Américas, estudaram em vários colégios, mas olha, eu contei essa história. Eu escrevi antes que acontecesse. É muito bom você fazer isso. Então o que é isso? É propósito. Se eu não tivesse feito uma coisa, se eu não tivesse falado com o procurador-geral, ele não ia saber que eu estava precisando dessa vaga. Aí ia surgir a oportunidade, ele não ia me mandar. Mas anote os seus propósitos, principalmente o espiritual. Você não pode, esse não pode ficar fora, você tem que ter propósito, cumprir a sua missão e todos os outros propósitos para a tua vida. Porque, olha, quando a gente faz a vontade de Deus, Deus abençoa. Lembra do Abraão? Abraão, sai da tua terra. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nem sabe ainda para onde tu vai, mas vai. E aí, quando Abraão está aqui no mundo, rico, próspero, já ele obedeceu a Deus, rico e próspero, ele disse, pô, Deus, não posso ter filho. Minha esposa não pode ter filho. Ele disse, não, Abraão. E ele estava querendo arranjar o filho da escrava, né? Que era para dar um jeito a Agar. E disse, não, tu vai ter um filho da tua esposa. Porque tu se preocupou com as minhas coisas. Cara, isso é o nosso maior investimento. Cuidar das coisas de Deus. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas, cara. Mas é tremendo. Ele cuida das nossas. E Deus disse para Abraão, não, Abraão, eu vou te abençoar, tu vai ter o teu próprio filho. A tua própria herança, vou te abençoar, e ela vai ser grandiosa, como as estrelas do céu e como a areia do deserto, areia inumerável da praia do mar, né? Então, propósito, poxa, essa palavra é chave para a nossa vida, propósito. A gente não pode ficar assim, o que vai ser quando chegar lá, quando tiver 50, 60, 70, não. Propósito. Eu fui muito tocado com a administração aqui do pastor Agno, é isso mesmo, cara. É propósito. Às vezes é assim também, Agro. Eu começo com propósito, daqui a pouco eu já paro. Mas é isso. Levante de novo e faça de novo seus propósitos de novo. Amém? Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por essa palavra. E nos ajuda, Senhor, a ter propósito na nossa vida. Principalmente o propósito de te servir. Nunca nos esquecermos de onde tu nos tirou. Nós éramos escravos no Egito. Éramos escravos desse mundo. Senhor, eu era perdido, e tantos outros aqui, porque mesmo às vezes as pessoas pensam, eu sou bonzinho, eu não faço nada, mas sem Deus, isso não é nada, Senhor. Sem Deus, Deus é o mais importante, tu és o mais importante na nossa vida, e tu mudou a nossa vida, tu mudou a nossa história, e Senhor, nós te pedimos, Pai, que nós nunca abandonemos o teu propósito, o teu chamado, a missão que tu tens para nós, e que tu nos ensine, Senhor, a ser vitorioso, a ser vencedor, tendo propósito em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Não deixa, Senhor, a gente perder tempo
Tempo é vida, Senhor, como o pastor ministrou. Tempo é vida. Quando pergunta quanto tempo, qual a tua idade, quanto tempo ele viveu? Ele viveu tantos anos. O tempo é vida. Senhor, nos ajuda, nos ensina a aproveitar o tempo da nossa vida, Senhor. Nos dá sabedoria. Efetua em nós o querer e o realizar, segundo a tua boa vontade, Senhor. Deus, que a gente possa vencer aquilo que a gente não consegue vencer. Os maus hábitos, os maus vícios, os maus comportamentos, que a gente possa persistir, perseverar em tudo, Senhor, que a gente tenha propósito, nos ensina a viver com propósito, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Nós declaramos que precisamos de Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ensine a viver com propósito, Senhor, tanto o propósito de Te servir, que é o mais importante de todos, Senhor, porque como está escrito, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, sua alma, sua comunhão com Deus, mas nos ensina a ter propósito em todas as áreas da nossa vida, Senhor, financeira, emocional, espiritual, física, cuidar do nosso corpo, tudo isso é propósito, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente vê, cuidar de todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nos ajuda, nos ensina, que a gente possa conseguir vencer aquilo que muitas vezes não temos vencido, em nome de Jesus. Mas eu te agradeço, Senhor, que muita coisa na minha vida eu tenho vencido, e enquanto eu estiver nessa terra aqui, eu não vou desistir. Se precisar começar 70 vezes, eu começo. A tua palavra diz que o justo cairá 7 vezes. Ele quer dizer que o justo pode cair um monte de vezes, não é só 7 não, isso é só uma figura de linguagem, mas o Senhor o levantará. Que a gente se levante a cada dia para cumprir todos os propósitos que Tu tens na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa todos que têm cooperado com essa obra, em nome de Jesus, todos os ministérios, Pai, todos que têm ofertado, contribuído, Senhor, que todos sejam abençoados, recebam 30, 60, 100 vezes mais nas suas vidas, Senhor, em nome de Jesus, e que Tu abençoe o nosso restante de semana, esse mês, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que dependemos de Ti, que Tu efetue em nós o querer e o realizar, para que possamos viver com propósito as nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, abençoa, visita todos os discípulos dessa igreja, todos que estão enfermos, visita a Lívia lá em Curitiba, minha netinha, espera cura na vida dela, em nome de Jesus. Todos que estão enfermos, os nossos familiares, amigos, irmãos da igreja, sejam visitados nessa noite e recebam a cura milagrosa e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém.